Olá a todos, muito obrigado por estar assistindo ao canal. A aula de hoje, dentro dessa linha de estruturação e percepção psicomotora, é para falar das mãos. Isso aí, essa parte do corpo que tem sido mais cuidada e mais higienizada do que nunca, né? Muito bem, eu vou falar das características da peça e depois dos aspectos de bom ou mau uso, causando lesões ou as prevenindo. Muito bem, a gente precisa perceber que a mão ela é uma peça que compõe 27 ossos. Como já foi falado em outras aulas, metaforicamente a mão é o propósito do braço. A gente considera que se o braço fosse uma família, ele teria o bisavô, o avô, o pai e o filho. A peça, o propósito do braço é se transformar na mão, nessa pecinha que desempenha toda a coordenação motora fina e que faz tudo. Tudo que nós fazemos vem praticamente com as mãos. A mão ela tem um gesto específico de coordenação. Percebendo que ela tem 27 ossos, ela tem 8, que são os ossos do carpo, são quadradinhos que ficam encaixados nessa parte mais palmar. Na parte do meio, a gente tem ali os metacarpos, são ossinhos mais compridinhos, todos eles aqui em linha. E os pequenininhos, que são as falanges. No total dá 27 ossos. A mão ela tem uma oponência do polegar e do dedo mínimo, que permite que ela tenha o posicionamento de abóbora, para que ela tenha a função de preensão, de agarra. Então essa mão ela vai em pronação e volta em supinação, seja para você perceber tudo que está fazendo, ou seja para descartar, uma escolha de querer ou não querer. Essa mão que tem essa capacidade esférica, no nosso gesto do cotidiano, ela passou a ser usada num sistema de briga, num sistema de desarmonia, descoordenado, onde a oponência do polegar para os seus dedos, porque o polegar ele é o dedo mais poderoso, ele tem mais músculos envolvidos. Então ele trabalha com os outros 4 dedos em oponência. A grande serventia da mão é essa, é o grande segredo. Essa oponência ela é feita de digital para digital. Digital para digital. O que nós fazemos é simplesmente virar esse dedo de lado e fazer a oponência de lado. Olha o gesto. Olha o que acontece. A gente tem um ossinho aqui, que é o trapézio. E junto com o primeiro metacarpo, ele se articula e ele tem uma componente de traçado que ele faz o arco de movimento em abóboda, odiando o cisalhamento, esse gesto lateral. Essa compressão que nós fazemos com as pinças, segurando uma caneta, segurando um talher, executando coordenação motora fina em forma de briga, gera uma desarmonia, uma compressão, um atrito, causando a risartrose. As pessoas que conhecem esse nome, que têm essa síndrome, que experimentam fazer a oponência do dedo, sentem dor imediata. Quando essa apreensão é feita de digital para digital, a dor cessa. É menos traumático, é mais coordenado. Quando a gente usa a mão, o gesto organizado é de digital para digital, não em oponência, em cisalhamento. A mão pobre, sem um antebraço, ela tem um movimento de mais ou menos 30 graus de adução e abdução. E mais ou menos 90 de flexão e de extensão. Quando ela tem um antebraço, que tem o rádio e a una, ela começa a ter um giro de 360 graus, onde ela passa a ser uma peça interessante. Mas tem um problema. Quando o rádio ele da supinação ele vai à pronação, ele troca de papel. Ele cruza por cima da una. Essa cruzada muitas vezes comprime o nervo medial. É o nervo que vem lá das vértebras cervical, passa pelo braço inteiro e chega até a ponta dos dedos. Uma parte dele é responsável pela sensibilidade e outra pelo movimento. Quando esse nervo sofre compressão, ele vai gerar menos potencial elétrico. Ou a musculatura vai ficar espástica ou menos forte. Quanto menos a gente tem capacidade móvel, mais a gente usa o sistema de briga, o sistema de pinça, o sistema de deixar o braço em uma posição rígida para fazer um movimento fino. É desorganizado quando a gente pega uma faca, por exemplo, mantém o giro do rádio sobre a una e aí faz o gesto de cortar. Ou seja, num sistema de final de movimento, de briga, a gente faz o gesto. Esse gesto ele poderia ser suavizado com o movimento da mão,
ou até mesmo da peça, em braço em linha reta, mas jamais em compressão. Essa compressão comprime o nervo que passa por dentro do carpo, desenvolvendo aquela síndrome do túnel do carpo, onde a gente começa a ter dor, incapacidade funcional da mão. As LER e as DORT, que são as lesões de esforço repetitivo, ou as doenças repetitivas que acontecem, elas advêm muitas vezes não só do excesso do uso, mas do excesso do mau uso, feito em mau uso. Se a gente começa a mover a peça na hora de fazer um cisalhamento, se a gente começa a pegar os objetos em oponência, os efeitos são minimizados. Faça um teste na sua casa. Eu tenho uma garrafa. Geralmente, a gente entra no sistema de briga, cola essa garrafa perto do peito e naqueles 30 graus que eu disse no início da aula de adução, a gente tenta ganhar da tampinha firme. Experimenta chegar com essa garrafa lá na frente, prender e abrir os cotovelos trazendo no seu peito. Você vai sentir que você é bem mais forte, qualquer garrafinha vai ser aberta. Basta você segurar mais uma vez, ó, na frente, firma a mão e aí vira só o cotovelo. Você vai abrir a garrafa. Mesma coisa, objetos que a gente faça a abóbada da mão, mais firmes, que a gente segura e não consegue naqueles 30 graus de movimento. Mesma coisa, eleva na frente, firma e traz ao centro do peito. Vocês vão perceber que a maioria dos objetos vocês vão ser capazes de abrir. Então a gente, fazendo o uso do piloto automático, a gente acaba fazendo o uso emocional, o uso instintivo, não o uso organizado da peça. Aquele sistema de base e função, o carpo é a base. Ele não precisa ser mais móvel do que os dedos. Então a gente tem que fazer a oponência de forma correta, sem deixar esse sistema carpal brigando o tempo inteiro, rígido, em bloco, dando articulação da mão, esfericidade, fazendo com gesto de pronação e supinação. Então, duas dicas. Mantenha o cisalhamento em flexão e extensão de punho, não no sistema rígido. Quando fizer o gesto de preensão manual, faça em oponência. Percebam que nos celulares, até as pessoas que têm as unhas compridas, começam a não fazer mais com a digital, fazem de lado, gerando o sistema de artrose, gerando o sistema de briga, o desorganizado. Vai nascer a risartrose. Então, duas síndromes você já podem evitar de cara. A risartrose, com uma oponência em desequilíbrio, e o túnel do carpo, evitando compreensões finais de movimento, gestos rígidos e bloqueados, né? Então esse é o sistema de bom uso. E, bom, esse é mais um vídeo desse sistema de coordenação motora. Eu vou estar falando de outras vezes, relembrando de outros sistemas. Espero que vocês estejam gostando. Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e até a próxima. Obrigado pela presença, obrigado por estar assistindo. Tchau, tchau.